E aí em 2003, né, já casado e tal, eu queria dar um nome pra isso. Eu disse, cara, que nome eu dou pra isso que eu vivo tão intensamente? Qual é o nome que eu dou, cara? Como é que eu chamo isso que eu tô vivendo? E aí eu pensei, cara, responsabilidade de mim mesmo. Então, tem autoestima, autorresponsabilidade. E eu cunhei esse termo em 2003 no meu primeiro livro. Esse 2003. 2003, esse termo autorresponsabilidade foi 20 anos cunhado. atrás. 20 anos atrás, tenho que celebrar isso em julho. Dia 14 de julho eu lancei meu primeiro livro. E aí pronto, aí eu chamei de autorresponsabilidade, escrevi esse livro, depois comecei a trabalhar profundo, pesquisar, e aí ficou. E é isso que mudou a minha vida. E isso é a base do sucesso humano. Qualquer pessoa que você olhe, em qualquer área da vida, para ele ter sucesso, necessariamente ele tem que ser autorresponsável. Ele tem que ser o responsável por aquilo ali. E quais são os caminhos da autorresponsabilidade? Primeiro, esse reconhecimento que tudo que acontece na sua vida a culpa é tua, de maneira direta. A palavra não é culpa. Tá. Eu uso responsabilidade, é mais leve. Gosto. Não é que tá errado. Também gosto. É sua... Cara, tem gente que não lida bem com essa palavra culpa, né? Acaba sendo pesado demais. Pesado demais. Mas o primeiro passo na mudança é o reconhecimento. Mas muita gente reconhece e não muda. Por que muita gente reconhece e não muda, Paulinho? Esse talvez seja o nosso grande diferencial dos meus cursos. Tá. É porque nós temos dois hemisférios cerebrais. Tá. Na didática da neurociência diz que um é racional e o outro é emocional. Tá. As pessoas pensam que quem está no controle é o racional. Mas não é o emocional. Então imagina, não posso comer tanto, não vou comer tanto. Tá bom, não vou comer tanto. Aí num dia não come, no outro dia tá comendo. Racionalmente ela sabe que não deveria. Não vou fumar, não posso fumar. E passa um dia, 2 dias, no terceiro já fumando mais do que tudo. Racionalmente nós sabemos quase tudo que deveríamos fazer. Racionalmente. Mas emocionalmente nós não conseguimos fazer. Nossa, isso é muito forte, cara. E é isso que nós trabalhamos nos nossos cursos. Eu trabalho a cognição e trabalho a emoção. Eu trabalho os dois juntos. Tanto nos meus livros, tem muito texto, muita coisa para as pessoas escreverem. Porque não é na razão. Quantas pessoas sabem que não deveriam gritar com os filhos? Quantas pessoas sabem que não deveriam adulterar? Quantas pessoas sabem que deveriam trabalhar com mais empenho, mas não fazem? Se alguém perguntar assim, cara, eu não consigo emagrecer. Se você fala assim, cara, você sabe o que você tem que fazer? A maioria das pessoas sabe que precisa comer bem. Pronto. Que não tem que comer muito açúcar. Que tem que fazer atividade física. A maioria esmagadora de um ser humano adulto, mas mesmo assim não faz. São as demandas emocionais. Por isso o curso de inteligência emocional. Você pode ter uma cognição extraordinária, o QI, o quociente intelectual extraordinário, livro, vídeo, curso, tudo. Mas se suas emoções não são saudáveis, você vai se sabotar. Você vai fazer bobagem, você vai ser orgulhoso. Você vai fumar, vai beber, vai adulterar, vai se intimidar. Quando era para você estar audaz, você vai ficar tímido. Quando era para estar reservado, você vai estar eufórico. O que é inteligência emocional? Tá, boa. A minha definição, tá, que é uma boa definição, é a sua capacidade de conectar com as emoções certas, no momento certo e na intensidade certa e tirar o seu melhor. Inteligência emocional também é você conseguir se conectar com a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa e tirar o melhor das pessoas. E conseguir acalmar um a um, trazer para o centro, trazer a visão do que nós íamos fazer, conseguir fazer um plano de ação, pedir ajuda 2 horas da manhã para as pessoas certas. No estacionamento montamos uma mesa, botamos madeira, papel, caneta e começamos a desenhar uma roda grande. E eu intermediando, eu não sabia o que fazer. Mas se juntasse todo mundo junto saberia o que fazer. Você, porque foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Isso nunca aconteceu. E aconteceu por negligência do pessoal do evento. E todos juntos, eu consegui tirar o melhor de todos. Daqui a pouco chega carro, pessoas ajudando, pessoas que souberam, falaram, saber se eu estava bem. E aí a gente começou a conversar, achamos o local, chamamos a estrutura e começamos a fazer. O fato é que 10h30 da manhã eu estava no palco, iniciando um treinamento, que foi melhor do que nos outros 2 dias. Então é isso. Isso é inteligência emocional. Conseguir tirar o seu melhor. Então, Paulo, o que é uma pessoa forte? É aquela que está na festa e ela tira o melhor dela. Tem gente na festa faz besteira, se embriaga, trai, adultera, num momento de alegria. Tem pessoas que no momento de caos tiram... A gente viu na pandemia o que aconteceu na pandemia. Verdade. As pessoas não conectaram com as emoções. Podem até ter conectado com a emoção certa, mas não na intensidade. Tiveram pessoas que tiveram medo, mas foi um medo tão exagerado que elas sucumbiram. Tiveram pessoas que não tiveram emoção, estavam sem medo. Negligentes, né? Negligentes, sem medo. E era para ter medo, mas na proporção certa, para se cuidar, forma preventiva e tal.
Então, se você consegue, inteligência emocional, você consegue trazer a emoção certa, na intensidade certa, adequada ao contexto, você vai tirar o seu melhor e vai tirar o melhor das pessoas. Tire tudo de mim, tire tudo, mas não tire minha estrutura emocional, que eu recomponho tudo. Quando eu tiro o melhor das pessoas. Agora, me dê o recurso que for, o dinheiro que for. Se eu não conseguir conectar comigo, tirar o meu melhor. Se eu não conseguir conectar com as pessoas, tirar o melhor delas. Não adianta dinheiro. Existem 3 doenças do tempo, né? Cada um está correlacionado a um momento, né? Passado, depressão. A pessoa está presa em alguma coisa, não conseguindo dar algum significado, enfim. O momento presente, aquele estresse que é o momento atual, ausência de sentido no momento atual, e ansiedade com medo do futuro. Medo do futuro. Né, que, geralmente tem muito empreendedor, muito empresário aqui no podcast, e geralmente o empreendedor ele flerta muito com ansiedade. É como um atleta, ele flerta com a lesão. Ou muito com estresse diário. Ou muito no estresse diário, porque ele está sempre projetando para frente o próximo passo, a próxima meta, projeção do ano, faturamento, o próximo produto, extensão de linha, aí o cliente. Então ele está sempre flertando com a ansiedade. O que você... principalmente tem muita gente que tem essa palavra e vem muito dessa dúvida, né? Dar bons significados. Então, dar bons significados a acontecimento. Aquela coisa é meio clichê, mas os clichês eles funcionam. Isso é completamente científico. É? É completamente científico. Você não pode controlar o que acontece com você, mas você tem o poder do significado. Fala um pouco dessa base da ciência, do que fala isso. Olha só, nós temos crenças. Tá. Nossas crenças são programas mentais. Gente que acha que crença é credo. Não, credo é religioso, é no que você acredita de transcendência. Tá. Não, tô falando de crença. Crenças são programas mentais. Tá bom. O dinheiro que eu tenho vem das minhas crenças. A vida que eu tenho vem de programas mentais que foram escritos como se escreve um programa no computador. Então nós temos crenças. Agora, de onde vieram essas crenças? Essas crenças que doutrinam a minha vida, ação, reação, minhas escolhas, qualidade de vida, tipos de amigos, né? Elas vêm das minhas experiências. Tá. Então, olha lá, eu tenho uma experiência. Papai me surrou. É uma experiência. Tá. Depois que papai me surrou, o que restou disso? Uma memória. A memória do que eu vi, ouvi e senti da surra. Naquele momento. Naquele momento. Virou uma memória. Sinapse neural. Está registrado no meu cérebro. Tá bom. Só que não é só a memória que está ali dentro registrado. Tá. O que está registrado ali? O significado. Papai me surrou. Eu não tenho valor? Como é? Meu herói me surra desse jeito, desproporcionalmente. É porque eu não tenho valor, porque eu não tenho mérito, porque eu sou uma criança ruim. E eu começo a preparar as minhas crenças. Eu começo a preparar minhas crenças. Como é que um pai, o herói, meu ser divino, me surra desse jeito? Então, essa memória está incutida, sinapticamente, incutida de um significado provavelmente terrível. Eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente, sou uma criança má. Homens são ruins, famílias são ruins, família é local de sofrimento. E essa criança começa a colocar um monte de significados. E depois vem o sentimento. Então, a memória que eu tenho, o significado que eu dei, os sentimentos, eles se fecham em crenças. Uau. E essa crença que da minha infância perdura pelo resto da minha vida. E agora? Eu sei que isso está errado, racionalmente eu sei, cara, mas eu não acredito em mim. Racionalmente eu sei que eu sou inteligente, porque eu tiro boas notas, mas, cara, eu acho que eu não tenho valor, que eu não tenho competência. E a crença não tem nada a ver com a razão, com a cognição. E eu vivo agora em função das minhas crenças, muitas vezes disfuncionais, de um passado disfuncional, de experiências disfuncionais, de abandono de pai, abandono de mãe, surra, traição, adultério, bebida, abandono, abusos. E esse é nosso segredo, porque nós conseguimos entrar nessa estrutura e desfazer, não só no coaching, como no método CIS, desfazer essas estruturas. Esse período de 0 a 12 anos, amigo, tinha que ter uma escola, como ser pai, como ser mãe. As escolas que precisavam na vida. A escola para entender o que é Deus, a escola para ser pai, mãe, e a escola para lidar com dinheiro. São as 3 coisas mais importantes. E isso não existe em lugar nenhum. Você acha que tinha que ser meio que matéria assim na escola, inteligência emocional? Meio que básica, assim. A minha filha teve no Canadá, inteligência emocional, matéria. Tá na nossa grade curricular brasileira, inteligência emocional. Sério? Sério. Não sabia. Sério, só que não acontece. Cara, uma coisa tão... ajudar a lidar com as emoções, né? A gestão das emoções. A gente fala muito no Vence que as 3 competências de um vendedor campeão é fome, essa ambição por querer sair de um ponto A até um ponto B. Parece que é o motor propulsor de um campeão. Técnica. Você tem que ter técnica. Ferramentas. Ferramentas e gestão das emoções. Isso aí.
E essa gestão emocional, né? Então a inteligência emocional é muito mais para você saber se gerir emocionalmente. Quantos grandes vendedores não se mantêm na mesma empresa, cresce, cai, está numa empresa, está noutra, e é um ótimo vendedor e não consegue se fundamentar por causa das suas emoções disfuncionais, porque se sabota, porque não vê valor nele. Muito forte isso, né, cara? Gestão das emoções. E autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Por que você colocou aqui no livro, aqui, ó? Aqui, ó. Tem você em primeiro, você no topo, né? Ou seja, tem uma frase que eu gosto muito, Paulo, que é o seguinte: o autorresponsável é uma frase de liderança. Não sei de onde eu vi, por isso que eu não consigo dar o crédito. Então, não sei qual livro eu li, mas a frase era o seguinte: o líder, ele divide a glória e centraliza a culpa. E quando a pessoa perde completamente a bússola, ela faz o contrário. Ela centraliza a glória e divide a culpa. Deu certo, eu sou foda. Deu errado, o mundo, a economia, a gravidade, o pé das pessoas, a atmosfera. Então as pessoas as pessoas não conseguem. Por que é tão difícil as pessoas virarem o canhão pra si? Por exemplo, deu uma cagada na empresa, o cara fala assim: culpa minha, turma, perdão. Por que é tão difícil? As pessoas têm tanta dificuldade de virar os canhões para si de um acontecimento? Orgulho. Você estava falando disso antes de abrir o podcast, né? Ele quer ser amado, ele quer ser admirado. Se ele reconhecer a culpa, ninguém vai gostar mais dele. Vão demiti-lo, não vão gostá-lo, não vão admirá-lo. E ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido. É muito confortável.